Boa noite a todos e a todas. Iniciando mais um Satsang. Obrigado pela presença de todos. E a gente vai começar, então, com um tema que foi proposto no grupo, né? A vida é um filme. A gente sempre, quando a gente for verificar alguma analogia, a gente deve entender que essa analogia ela é limitada. Então, há um aspecto, né, da vida que se parece com o filme, por quê? Porque o filme imita a vida. O filme é uma imitação da realidade, né? Mas não é por isso que a vida é esta imitação da realidade. É mais coerente dizer que o filme imita a vida, e não que a vida se restringe a uma projeção, né, é, a essa história, né, de começo, meio e fim. Mas o filme ele tem a dinâmica, por imitar essa realidade, ele tem a mesma dinâmica da realidade e ele também prende, né, atrai a nossa atenção, principalmente porque o filme, a linguagem, né, dos filmes do cinema é uma linguagem que seduz, é uma linguagem que nos interessa, porque ele mexe geralmente com a nossa emoção. Então, também nesse sentido, o filme se parece com a vida, né? Porque ele desperta emoções, ele é um gatilho de emoções. E ele também, né, os filmes em geral, né, eles estão expondo muitas condições humanas das quais nós nos sensibilizamos. Então, isso também é bom a gente aprofundar, né? O filme tem um tema, né? O filme tem um tema que nos atrai ou não. A gente não gosta de qualquer tipo de filme. Tem filmes que a gente se sente mais, sente uma empatia maior, né? Sente uma sintonia maior. E tem alguns filmes que a gente não desperta, né? Não nos desperta esse tipo de emoção. E quando a gente sai de um filme que a gente gosta muito, a gente está assim dentro de uma certa excitação. Existe uma alegria, existe então o poder do filme despertar sentimentos e emoções. E o filme também, nesse aspecto, não deixa de ser como é, né? Uma expressão artística, uma expressão da arte. Então a gente pode também reconhecer que a arte tem esse dom de despertar emoção, né? Que a pintura, a música, né? A, a leitura, a poesia, né? Então, a arte tem o dom de mexer, né? De provocar na condição humana uma geralmente uma elevação, né? Então, por isso que essa correspondência da vida como um filme é porque a arte nos traz essa maneira de sentir de uma forma mais refinada, vamos dizer assim, né? Então, eu estou fazendo essa exposição porque geralmente a gente lê, né, ou vê áudios, vê vídeos, perdão, de se chegar a ver um áudio, hein? Então vai. A gente vê vídeos de mestres, lê mestres falando, a vida é um filme, mas o que importa é a tela, né? A tela é que é a consciência, não sei o quê. E aí despreza também, pelo menos na minha visão, né? Parece que existe um desprezo pelo filme. O filme é ilusão, né? O filme é isso, tal. Mas o filme é que entretém, né?
Porque a tela em branco não entretém. A tela em branco é inerte, né? Então, tem também esse aspecto que eu estou falando de uma forma diferente, né? Que é trazida no Advaita, que é trazida por esses mestres, né? Que gostam dessa analogia da tela e do filme, né? Mas é um resumo de o filme, né? O conteúdo do filme, o teor do filme, é um resumo ou melhor dizendo, um pacote de emoções, né? Um pacote que vai despertando as nossas emoções no desenrolar do enredo desse filme. Então, acho que é muito interessante a gente analisar, não a questão da tela, mas a questão do próprio filme, né? Porque o filme é o fluir dessa existência. É uma forma de também fazer um espelho da existência, né? Ele está espelhando a existência nesse sentido. Então, essa análise, não de desprezo pelo filme, mas do conteúdo e da intenção de despertar emoções. Isso também é a própria existência acontecendo, né? Então, a Cida não está aí, né? Shakti não está aí, mas quando ela propôs esse tema, já me provocou essa, essa forma que eu coloquei aqui, né? De fazer essa comparação e de colocar de uma forma diferente o papel do filme na nossa vida, né? Porque, veja, a tela sem o filme não tem importância nenhuma. Então, quando os mestres dizem, né, nós somos a tela, uma tela vazia não diz nada, não expressa nada, não emociona ninguém. Então, está reduzindo a condição humana ou a vida humana a algo inexpressivo. E a vida humana não é inexpressiva, né? Então, eu gostaria de fazer esse contraponto com linguagens, né, que o Rupert Spira, né, ou Spira, usa muito, né? Porque parece que não é nada, né? O filme não é nada. O filme é a própria vida, a vida é o próprio filme, nesse sentido de dinâmica. É possível, né, pela tecnologia, você voltar no começo do filme e reiniciar o filme, ou assistir o filme novamente, mas cada vez que você está assistindo o filme, não é o mesmo filme. Você está diferente, você vai ver de uma forma diferente, você vai sentir de uma forma diferente, né? Então, aí entra naquela mesmo ensinamento do Heráclito, né? Um homem não entra duas vezes no mesmo rio. Então, você não assiste o mesmo filme, né? Você não consegue assistir duas vezes o mesmo filme. Por quê? Porque quando você está indo assistir outra vez, você já não é a mesma pessoa, né? Por isso o filme não vai ser o mesmo. Então, isso diz muito sobre a dinâmica da existência, né? Que não, que nenhum momento se repete, né? Você entra no rio, o rio, aquela água que está ali no rio já passou. Então, não é o mesmo rio nesse sentido. E quando você sai, você está refrescado, né? Refrescada, você está sentindo uma outra forma, né? De existir. Então, você também não é a mesma pessoa que entrou no rio. Aquela que sai do rio não é a mesma que entra. Isso diz muito sobre a dinâmica dos acontecimentos, a dinâmica da existência. Não há como apreender essa dinâmica. Não há como capturar essa dinâmica, né? Então, se a gente deixar o filme fluir da forma que ele é, né, e não manipulá-lo, apesar de ser possível manipular, o filme está imitando a dinâmica do fluir da vida, né? Que é a mesma dinâmica de uma sinfonia, por exemplo, né? Você não consegue parar a sinfonia. A sinfonia ou a música, para ela transmitir a beleza,
para ela conseguir atingir a sua sensibilidade, ela tem que seguir o ritmo, o compasso que está ali determinado, né? Então não tem como ser paralisada, né? Uma música não pode ser paralisada, uma vida não pode ser paralisada, né? O filme, se for paralisado, é possível, deixa de ser o filme, ele passa a ser uma cena paralisada, não é mais o filme, né? Porque o filme é o próprio andamento do filme é que desperta a sensibilidade que o filme se propõe a despertar. Uma cena do filme paralisada não é o filme. Então, uma nota da sinfonia não é a sinfonia. Aquele conjunto de notas é que torna possível uma forma de abrir, né, atingir a sensibilidade e isso se tornar uma emoção, né? A gente conseguir sentir a música, sentir o filme e no final a gente vê que a arte, o filme e né, a música, enfim, são gatilhos da emoção humana, né? Então, nesse sentido, são importantes, sim, né? Porque o fundo é importante, mas não é tudo. A tela pode ser importante porque é o local onde as imagens vão ser projetadas, mas o filme se faz por si próprio, né? As projeções vão, a dança da projeção é que vai dando corpo ao filme, né? Um filme que é subjetivo, ele possui imagens, mas são captadas de uma forma subjetiva. Então aqui a gente está indo além da própria tela, né? A tela também está ali presente, mas não é o substrato essencial, né? O que eu estou falando aqui? Para a gente não levar, em última instância, isso de dizer que nós somos consciência. A consciência pode estar presente, mas os acontecimentos e a própria vida, que é o filme, que é a dança da existência, é que conduz e produz as emoções, né, que nós sentimos, as experiências mais nobres que nós temos, mais elevadas. E aí existe também um risco de ficar restringindo ou tentando definir o que é uma coisa indefinível, inconcebível. Então, é muito melhor, é muito mais, assim, proveitoso, vamos dizer assim, você ampliar a noção e não restringir a noção. Dizer que sua vida é um filme, ou é uma consciência, ou é qualquer outra coisa, é uma tentativa de restringir algo que não pode ser restrito. E isso é uma necessidade da mente, porque a mente quer entender o que está acontecendo, mas é impossível entender o que está acontecendo. Porque o filme está reproduzindo a vida, está causando emoção em você, mas tanto as imagens e os acontecimentos do filme estão produzindo a vida são inconcebíveis, são indecifráveis, porque elas estão reproduzindo algo que também é indecifrável, inconcebível. Então, nesse sentido, é bom a gente se debruçar cada vez mais e perceber a grandiosidade do inconcebível, que não é, passível de definição. Não é passível de definição, né? Então, por isso, essa questão, a vida é isso, é um filme, ou é aquilo, ou é consciência, ou é aquilo, é muito, é tentar limitar, restringir e decifrar ou colocar dentro de um certo entendimento algo que não pode ser colocado dentro desse entendimento, portanto, é uma definição ou uma, uma forma equivocada de conceber, ou, no mínimo, uma forma parcial de conceber. Então, sempre que está fragmentando,
conceitualizando, não é legal, não é bom. Porque fatiando, né? Discriminando, classificando, denominando, é, no fundo, um desejo de dominar, é um desejo de controlar, o que não pode ser controlado. Né? Então, é melhor a gente se render a esse fato, render ao fato de que não é necessário isso. Porque parece que tem uma necessidade de se chegar a uma definição sobre isso. Uma necessidade de se chegar a alguma última palavra sobre isso. E não é necessário, é inútil, né? E não é por isso que você vai deixar de apreciar a vida. Não é por isso que você vai deixar de apreciar o filme, né? Então, é algo que é perfeitamente possível fazer, independente de você saber o que é. A maioria das coisas do mundo a gente não sabe direito, a gente não domina, né? A gente não sabe como funciona esse computador, por exemplo, né? A gente pode saber alguma coisa, mas a gente não sabe tudo. Mas não deixa de usufruir dele, não deixa de usufruir das coisas, né? Do nosso meio. A gente não sabe como funciona todos os detalhes do carro que a gente anda, que a gente dirige, mas você não deixa de usufruir do carro, do alimento, né? Você não sabe como que aquele alimento foi produzido desde o início, né? Da onde nasce um morango, por exemplo. Da onde veio o morango? Como que o morango apareceu na natureza, por exemplo? Mas você sorve o morango, você usufrui, né? Você aprecia. Então, vamos nos preocupar menos com as definições e mais com a apreciação, mais com a vivência, que é isso que é o mais valioso em nós, né? A gente pode sorver a existência. Não precisa compreender a existência, nem se autodenominar alguma coisa que possa fazer muito sentido naquele momento, mas que é ainda uma tentativa de controle, né? Porque a gente precisa, parece, se agarrar a alguma coisa para se referenciar aquilo. Então, acho que com o amadurecimento a gente vai percebendo que não precisa, né? Pode soltar também. Né? Não precisa estar necessariamente se referenciando. E aí eu estou criticando mesmo os mestres que vão, né? Eu acho que até um certo ponto é válido, né? Para a pessoa que está totalmente perdida, não tem direcionamento nenhum. Ah, vamos por aqui, ó, vou pegar sua mão, nós vamos por aqui e tal. Mas depois, acho que a gente pode já ter essa sensação de andar sozinho, né? A gente pode caminhar com nossos próprios passos. É isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Beleza, meus queridos? O Donner queria falar, né, Donner? Fala, Donner. Eu você já falou, Maurício, o que eu pensei de falar aqui. Eu pensei assim que o nomear, querer nomear a vida, né, que ela é, Uhum, faz com que perca o deslumbrar, né, o apreciar da própria vida. uhum. Então, A mente quer uma definição, sabe, não? Porque a a mente gente não se conforma imediatamente, da forma que a vida imediatamente é. perde. Pode Fala? falar. Não, diga aí. Falando, imediatamente a gente perde com isso. Tem uma ilusão, né, que parece que ela fala assim, fala que é melhor. Diga o que é a vida que é melhor, para alguém ou para você mesmo, para você mesma. Só que a gente perde. Pode observar que sempre a gente perde. Quando a gente tenta definir, a gente perde o sabor de uma comida, a gente perde o cheiro de um perfume, de uma flor, a gente perde ao falar disso. E podemos dar vários exemplos aqui, né? A gente perde. Olhar o sol e falar, nossa, que lindo, você já perdeu um detalhe ali, então é melhor ficar calado mesmo e curtir. Não, não defina, sinta, né? É, Não queira é, definir, apenas esteja presente, né?
Seria mais É, por aí, né? Acho que é por aí. isso. Legal, legal, muito bom, Dona. É isso aí. Muito legal, sim. Agora você falou do perfume, né? Não queira definir o que é o perfume, perca-se nele, né? Perca-se. Não perca tempo de não perder-se nele, porque daí os sentidos podem aguçar ou aflorar outros sentidos que você não, nem percebeu ainda. Ó, agora foi mais do lado seu aí, hein, dona? Da É, supraconsciência. Né? é. Gente, alguém quer falar aí? Oi, Júnior, quer falar, Júnior? Ok? Então, bom, acho que era isso, né? A questão da vida ser um filme. Acho que já falou tudo. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Aí veio. de- Alguém quer falar mais? Não, a gente vai passar para o segundo tema. O Celso que trouxe, o Celso está aí hoje. Nostalgia. Os hábitos de guardar objetos de recordação, fotos ou relíquias, ligações com o passado, bom ou ruim, expectativas de dias melhores, apesar que o nosso corpo está se deteriorando, e os dias serão mais difíceis com o tempo. Bom, depois o Celso faz a sua leitura aí, Celso, não sei se você está com o microfone, né? Desse seu tema que você trouxe. Essa questão da nostalgia, ela não deixa de ser um sentimento, uma emoção, né? Então é algo que nos toca. Inclusive, ela pode ser, tá sem, né? Então vai, eu vou falando aí, qualquer coisa você escreve aqui do lado, Celso. Então, por que que a nostalgia nos toca? A nostalgia pode estar presente num filme, a gente estava falando de filme, né? E aquele filme daquela época, por exemplo, está reproduzindo uma época que você te toca, te diz alguma coisa, né? Você vai ficar, então, de alguma forma comovido, comovida com esse tipo de abordagem e de contato, né? Com essa época. Agora, o hábito de guardar objetos de recordação, né? Aí depende da relação que você tem com esses objetos, né? Se é uma relação de muito apego, uma relação de que você quer que esse tempo volte, que é impossível, né? Então, a nossa relação com essa nostalgia deve ser saudável, no sentido também de não fantasiar, né? Não começar a achar que naquela época era melhor, porque era assim e tal, e de repente nem era desse jeito, porque você começou a fantasiar uma realidade que nem existiu naquela época, né? Até tem um capítulo no livro do mestre Zen, né? Shunryu Suzuki, que é o Mente Zen, Mente de Principiante, que ele fala que os antigos, que ele via as pessoas mais velhas contando histórias fabulosas, né, da época da juventude e tal, mas no fundo ele sentia que aquilo nunca tinha acontecido. Aquilo era só um caos, né, uma conversa, uma coisa que ali naquele momento despertava aquele tipo de emoção, mas que na verdade era uma fantasia em relação ao passado, né? Então, a gente era bom até ouvir você, né, Celso, sobre o que você colocou, essa ligação com o passado, ela pode até ser como se você contasse um sonho e você tivesse um sonho bom, por exemplo, e você contasse para alguém esse sonho, né? Porque quando você acorda, o sonho acabou, né? E quando você está lembrando desse passado, esse passado acabou. Então ele tem essa mesma natureza do sonho.
Então, quando você conta um sonho, você não está sonhando novamente. Você está recordando o sonho. Quando você recorda o sonho, você pode ter boas recordações do sonho, assim como você pode ter boas recordações do passado. E o que vai despertar isso em você? Uma boa emoção, né? Uma emoção, um sentimento de uma certa alegria, um certo contentamento, né? Os sonhos trazem isso. Você contar certas passagens da sua vida, que a gente está falando em termos de nostalgia, também te traz um acolhimento. Eu acho que a boa nostalgia, né, a nostalgia sadia, é aquela que você relembra, ou conta, ou compartilha com alguém, e o sentimento que é despertado é o sentimento do acolhimento, né? O sentimento familiar, o sentimento de estar em casa. Então, essa lembrança é uma lembrança sadia. E não quer dizer apego, né? Às vezes eu vejo esses ensinamentos aí, hoje eu estou muito crítico dos ensinamentos. Às vezes eu vejo esses ensinamentos aí falando uma coisa, é assim, pau, né? Corte seu apego com os passados, viva só aí o agora, e não tem futuro, não tem nada. Pô, quem que não gosta de lembrar boas fases da sua infância, né? Um estado de espírito gostoso que você tinha na infância. Você está trazendo de volta algo que é verdadeiro, algo que é precioso no sentido de vivência, né? Recordar algum momento que você teve na infância, que você gostou, né? Um cheiro da infância, um gosto da infância. Quem que não gosta disso? Isso faz parte da vida. Não é que eu quero que a infância volte, não é que eu quero, né, ser criança de novo, mas é que eu gosto das coisas que a criança me traz, né? Porque são coisas frescas, são coisas inaugurais. Por exemplo, aqui, todo mundo já provou jabuticaba? Talvez o Vitor não, né? Não sei se tem jabuticaba em Portugal, acho que não, não sei. Não, né? Então eu vou falar para você figo, Vitor. Provou figo, né? Figo você já provou, né? Todo mundo que provou jabuticaba aqui provou pela primeira vez alguma vez, né, Donner? Alguma vez, pela primeira vez, você provou jabuticaba e geralmente foi na infância. O Vitor também, geralmente comeu figo na infância, né? Então, aquela experiência inaugural de algo que você nunca antes tinha experimentado e trouxe, né, aquela forma, vamos dizer, que te arrebatou, né? Veio de uma forma assim totalmente nova. Isso é bonito. Isso é uma recordação. Isso aí você pode dizer, né, Celso? Essa nostalgia é saudável, né? Ela te traz um presente agora, né? Ela pode ser vivida agora com essa mescla, né? De como que eu experimentei jabuticaba pela primeira vez. Eu falo jabuticaba porque ela está geralmente associada a jabuticabeira, né? Então, tem todo um ambiente, não é só a jabuticaba. Tem todo o ambiente da jabuticabeira, do sol, da manhã, daquela pessoa mais velha que já morreu, né? Que estava ali com você, dos cheiros que estavam ali. Então, isso é acolhimento, né? Isso é algo é, bom, né? De você recordar, que você está recordando. Então, nesse sentido, eu não acho que seja nada negativo, né? Ah, é um apego. Pode não, não é que seja um apego. A gente pensa tanta porcaria, né? A gente, na maioria do dia, pensa tanta coisa inútil, tanta porcaria, que eu acho que isso aí é uma lufada de vento, né? É uma brisa fresca que você está trazendo para povoar o seu dia, né? Porque os pensamentos tóxicos são muito mais frequentes, né?
Aí o Celso, lembranças do passado parecido com um sonho, às vezes até se confunde, ou é como se fosse outra vida. Exatamente. Muito legal, Celso. É exatamente como se fosse uma outra vida. Mas o importante dessa lembrança toda que a gente está querendo trazer é que ela seja, de alguma forma, reconfortante, ou que ela traga um sentimento de elevação, beleza e mistério. Elevação, beleza e mistério. Olha lá a carinha da Ednita. Todo, toda a sua vida pode ser assim, né? Elevação, beleza e mistério. Por quê? Porque a gente não sabe tudo, né? É poético, é. Hoje eu estou meio poético. E aí, é isso, a gente. Porque do filme, né? A gente lembrou da arte, da poesia. Isso é mais profundo, né? É uma forma mais profunda de você se relacionar, né? Então, a espiritualidade sem poesia ou sem arte, ela fica seca, ela fica árida, né? Então, a poesia, a beleza, a arte, ela deve fazer parte da espiritualidade, assim como ela é uma abertura para a espiritualidade. Eu vejo dessa forma, né? Por exemplo, você invoca, por exemplo, Rumi, né? Você não tem uma poesia mais ardente, mais viva e mais diferente, misteriosa, mística do que Rumi, né? Também os mestres da linha, né, de Rumi, os místicos orientais, né, da linha da poesia do Rumi. E não é por acaso que o Rumi é considerado um santo, né? Ele não é só um poeta sufi, né? Ele é um santo muçulmano. Existe peregrinação para Cônia, né? Que era a cidade que ele nasceu, cidade onde ele está sepultado, que é na Turquia. Existem peregrinações, existe uma mesquita que é onde os restos mortais do Rumi estão, né? Existem porque era um ashram do Rumi. Então ali tem as celas onde ficavam os derviches, que é uma ordem que ele fundou, né? Então, e eu tive a honra de ir até lá, né? Nessa mesquita, onde o Rumi, né? A presença dele ainda está ali reverberando, né? Então você entra ali e uma coisa mágica acontece em você, né? Não tem muita explicação, não. O coração começa a bater forte, sem explicação, né? Porque é uma egrégora, né? É muito viva, muito assim bela, né? Muito refinada. É uma egrégora refinadíssima, né? A egrégora que eles expressam, né? Tanto os derviches como o Rumi. Você vê também, né? Khalil Gibran, né? Então, eles vão trazendo essa beleza que aconchega. O que é essa poesia, né? Ela toca em você de uma forma íntima. Então, ela vai revelando a sua própria intimidade, né? Então, isso é muito bonito. Isso é espiritualidade viva. Eu acho que aquela espiritualidade que vem de cima para baixo, com preceitos, com mandamentos, com assim ordens, né? E também disseminando medo, né? Faça isso, senão algo vai acontecer, e faz aquilo, senão. Então, essa coisa do castigo, né? E da premiação é uma linguagem muito, assim, qual o termo que eu posso usar? Sem ofender os animais, né? Não tem nada a ver, os animais não tem nada com isso, mas é animalesca, não é nem primitiva, porque aí eu estou ofendendo os primitivos, né? Não é por aí, mas é assim, é uma coisa assim, despótica, Ednita, retrógrada também, né? Mas assim, é uma coisa mais forte, é uma coisa que está ligada a poder, a subjugar, Viol- né? Fala, Dona.
violenta, talvez. Também, né? Também. Mas é embrutecida, né? Ou então, é isso que eu estou falando, gente, né? É, você começa a sentir essa mudança. Quando a gente fala disso, você começa a sentir essa mudança no próprio ambiente que você está. Então, você vai se elevando, né? Isso é um convite para elevação, né? É um convite para você ficar mais aconchegada, mais aconchegado, você é, começar a sentir que tem algo além, que não dá para explicar o que que é, né? Mas é algo parecido ou é, que é a própria beleza, né? E você começa a sentir que você é capaz de captar essa beleza. Então, como você falou, né, dona? Ah, mas que pôr do sol bonito. Mas se você começa a apreciar o pôr do sol, você começa a sentir que você é capaz de apreciar a beleza das coisas. Então é aí que a mente não está presente, vamos dizer. É quando você se afasta da mente. Porque a mente quer comentar, quer explicar, ela quer entender, quer controlar. Então a mente não está disponível à beleza. Porque a mente, ela enrijece você. E se você não tiver um nível de relaxamento, você não consegue capturar a beleza em nada. E a vida sem beleza, ela fica muito árida, é isso que eu estou dizendo, né? Ela fica muito seca. Ela perde o sentido. E aí a mente fica procurando o sentido dentro dela mesma. Então aí que é o aprisionamento maior, né? A mente ela vê muita razão e vê sentido em tudo, mas não consegue estar aberta ao verdadeiro sentido de sentir e não de entender. Então é por isso que eu acho que os poetas, né, como Rumi, por exemplo, eles estão diretamente ligados ao divino. Eles estão falando através da flauta do divino, né? Então, por isso que a poesia de Rumi não é só poesia, ela é como se fosse uma música e uma dança ao mesmo tempo. E além de música e dança, é êxtase. Então, se não houver um espaço, não haverá êxtase. Se só você tiver querendo definir ou entender, você ficará tão seco que nenhuma flor nascerá nesse solo. E a flor só pode nascer no solo que é arejado, tem espaço, né? Que é abençoado pela chuva, abençoado pela manhã, pela luz, orvalhado, né? E assim deve ser a sua vida, né? Completamente misteriosa, mas flores e flores nascerão dela, sem necessidade de conhecê-la, sem necessidade de saber o que é. Apenas flores nascerão dela. Isso aí me lembra o encontro de Alexandre o Grande, né? Tá bom, meu filho. Abraço, irmão. É, do Alexandre o Grande e Diógenes, né? Vocês sabem daquele filósofo que vivia num barril? Sabe, Dona? Diógenes o cão,
É aquele que vivia no barril grego, né? É, o pessoal Ele, falava, chamava ele de cão, aí jogava osso para ele, ele urinava em cima do osso. ô louco, tá? Eu não sabia que chegava nesse ponto. É, tipo assim, tô nem aí, né? Tô nem aí. Então, mas você sabe que tem uma história que o Alexandre o Grande chegou na frente dele com um cavalo, né? Aquela imponência, aquele poder todo, né? E, e tampou a luz do sol, né? De manhã. Aham. Aí ele fala assim, o Alexandre o Grande fala assim, Diógenes, pode falar o que você quiser que eu lhe concederei. Aí o Diógenes falou, dá licença, sai da frente, você está tampando meu sol. Então é uma história, né? E aí o Alexandre falou assim que o Alexandre ficou surpreso com essa resposta, né? E ficou encantado com essa resposta, com a presença dele, com o Diógenes, né? E falou assim: olha, eu gostaria de ser Diógenes, e não Alexandre. Aí o Diógenes fala: então seja Diógenes, desça do cavalo e fique aqui comigo. Aí ele falou assim: não, mas eu tenho que conquistar ainda uma outra parte do Oriente, não sei o quê. Daí falou: ah, então é por isso que você sempre será Alexandre, nunca Diógenes. Então, o Alexandre, antes de ir, falou isso mais ou menos que a gente estava falando aqui, né? Ele falou, Diógenes, eu vejo flores em você. Tem até aquela música, né? Eu vejo flores em você. Tarana. Então, é essa frase de Alexandre o Grande para Diógenes, né? Eu vejo flores em você. Então, é desse solo, né? O solo dessa vivência total e não aprisionada por nada, nessa liberdade total, é onde as flores gostam de florescer, né? É nesse tipo de existência. Então, por isso que me lembrou essa história. Donner, você quer falar? Ah, e eu até falei que ele, na parte de urinar no osso, né, com as pessoas tentando debochar dele, né, ele não entrava na onda, né, Certo. e, e ele vivia nu, né, Isso, ele no vivia, barril, né? é, simples, né, muito Muito. simples. É um sadhu, né? Na verdade, ali. Ele estava na Grécia, mas ele era um renunciante, né? À moda hindu, né? É. Você levantou a mão uma hora aí, né, Júnior? Ah, já esqueci, já. Se eu lembrar depois eu falo. Tá bom. Tem problema não. Gente, olha aqui. Então, bom, esse era o tema da nostalgia, já falamos, né? E agora a Ednita falou que ia trazer um tema, Ednita. Ou o tema era aquele texto? Quando você for Acho que o tocado, texto. era o texto? É. Ah, então vamos lá. Vamos então no texto? Antes, Oi? vou para o texto. Antes de ir para o texto, alguém quer falar, quer comentar alguma coisa? Vamos para o texto? Quando você for tocado pela eternidade, não a tema, reconheça-se nela. Então, mais ou menos a gente já estava direcionando para isso, né? Então, quando você é tocada. Boa noite, Júnior. Obrigado, viu? Amanhã postará um tema, mas daí é para o próximo satsang, então, né, Júnior? Ou você quer falar, deixar o tema aqui? Ah, não, você já vai sair, né? Mas tudo bem. Deixa o tema depois, então, para o próximo satsang, tá bom? Obrigado, Júnior. Bom, vamos lá. O direcionamento que a gente estava fazendo aqui, quando você for tocado pela eternidade, não tema, reconheça-se nela.
né? O que quer dizer isso? Tocado pela eternidade. Tudo isso que a gente falou sobre Rumi, sobre a nostalgia que é saudável, né? Esse tipo de lembrança que consegue levar você, elevar você além do nível da mente, né? A mente não aceita a vida. Essa que é a situação, né? Porque se você falar a partir da mente, se você for até a mente e olhar a partir da mente, a vida é algo absurdo, não tem nenhum sentido. Principalmente porque existe a morte, né? Porque a mente, ela não quer entregar nada. A mente só quer acumular. Então, o que faz sentido para a mente? Acumular. Como a mente sabe, né? Ela tem o conhecimento de que tudo que é acumulado vai ter que ser deixado, então é por isso que a mente é contra a vida. E a mente não vive a vida, a mente cria uma outra vida. Ela cria uma vida onde não há morte. Todos que vivem na mente não admitem que vão morrer. Ou que esse dia vai chegar no dia de São Nunca, por exemplo. Nunca vai chegar, né? Então, a mente. Por quê? Porque é um absurdo tão grande esse fato de existir a vida e existir o final dessa vida, que é impossível viver se não for essa morte reprimida, abafada, né? Então aqui a gente está prestes a dar esse salto. A gente está prestes a ir além da mente. Porque a mente torna a nossa vida muito prática, né? No sentido de ter muita utilidade. Parece que isso vai ocorrer o tempo inteiro, e não vai. Então ela repudia a fraqueza, ela repudia a velhice, a doença e a morte, né? Que são os temas que Buda coloca, né? Como os temas que geram sofrimento. Então a mente não sabe conviver com isso, com esses fatos. Então, ir além da mente e conseguir permanecer num âmbito de abertura, além do entendimento, onde a beleza, a suavidade, a poesia, a arte bastam. Você tocou a eternidade. Então é aí que eu estou falando aqui, né? Quando você for tocado pela eternidade, não há tema. Reconheça-se nela. Só que essa eternidade, ela não é um conceito. Ela não é algo que vai durar para sempre. Mas ela é algo que não precisa ter início nem fim. Mas ela não cabe no entendimento humano. Ou seja, ela não cabe na mente. Então, se você for dominada, absorvida, né, arrebatada ou arrebatado pela eternidade, você não precisa entender o que é isso. E nesse âmbito, você vai aceitar a vida como ela é. Então, nesse sentido, gente,
que me veio uma imagem da morte. Porque quando nós somos recebidos nessa vida, aí tem muito a ver com a Lili, né? Nesse sentido. Quando a gente é recebido pela vida, a gente é recebido num grande útero. Por que que é um grande útero? Porque, né, aquilo que está formando o corpo é microscópico, né? Correto, Lili? Então, o útero é como se fosse um universo, né? Então, a gente tem que começar a ter esse olhar mais sutil, né? Para as coisas da vida e da morte. A morte é a volta para o grande útero. Isso é poético? É. Isso é bonito? É. Isso é misterioso? É. Isso está dentro do entendimento? Não. Mas eu sinto isso. Então, quando você sente que você vai ser acolhida ou acolhido no grande útero da existência além da morte, não é uma existência humana, né, toda controlada, toda engessada pela mente. É uma existência supra-humana, além do entendimento. E ela é abarcada pelo grande útero da reconciliação. É onde a mente se dissolve e só fica a alma. E aí, esse alma, não tem nada a ver com alma, com a palavra alma, né? Mas tem a ver com com o espírito humano, né? O espírito além da, dos conceitos, além das ideias, né? É um, é um sentimento, uma sensação que não tem explicação, que não precisa ter. Então, isso, gente, é onde você vai começar a sutilmente viver a liberdade total. Dentro dessa liberdade, você não precisa da mente. A mente é como se fosse um instrumento que a gente carrega nas costas, um instrumento pesado que nos oprime, mas a gente acha que ela nos ajuda muito ainda, que ela tem uma grande utilidade ainda. Enquanto a gente ah, enxergar essa utilidade na mente, ela vai continuar nos oprimindo. E qual a base da opressão da mente? O medo. Então, esse grande útero, na verdade, ele te acolhe nesse momento. Ele já está aqui presente. E quando ele está te acolhendo, você não precisa ter medo. Então, é essa a transcendência. Eu estou chamando de transcendência porque é uma transcendência de concepção. Onde está a sua transformação? Está na forma de ver, na forma de sentir. Eu deixo de sentir daquela forma limitada, opressiva, né? Oprimida, perdão, e passo a sentir de uma forma aberta, desobstruída, confiante, destemida. Então é isso, essa é a primeira estrofe. Antes de ansiares pelo costumeiro abrigo de teus tesouros de brinquedo, aceita o convite do ilimitado infinito. Então, mais ou menos foi o que eu falei, né? Mas o costumeiro abrigo de teus tesouros de brinquedo é o que a mente fabrica para a gente, a pseudo-segurança. Uma segurança imaginária, né? A segurança provisória. Então, os brinquedos é aonde você se sente segura, mas por algo que é falso, que é artificial. Então, é esse tipo de brinquedo, né? E também no sentido
distrair você. O brinquedo é um entretenimento. Então, ele está te envolvendo, tirando a forma mais atenta de olhar, né? Mais profunda de olhar, deixando você olhar de uma forma rasa, né? Você viver de uma forma rasa, superficial. Então, não se distraia com a sedução dos brinquedos da mente, né? Quando a casca da tua pretensa segurança, é o que a gente está falando, pretensa, suposta segurança, for rompida, não busque por referências. Quando a gente sente que a gente está sem chão, a primeira coisa que a gente faz é procurar o chão. Onde está meu chão? Onde está minha boneca? Onde está onde tá o meu cavalinho? Onde está a minha identidade? Né? Eu vou correr atrás da minha identidade, daquilo que eu sou dentro desse modelo. Né? Ah, quando essa segurança, essa suposta segurança for rompida, não busque por referências, é isso, né? Esta coragem será a navalha cujo fio cortará a necessidade da tua última máscara. Então, quando você se sente imbuída, né? Imbuído pela coragem de continuar sem chão, a tua última máscara vai cair. Porque o que segura a sua última máscara? A identificação. Ou não é bem a identificação, é a necessidade de identificação. Necessidade de estar identificado. Porque você confia que estando identificada ou identificado, você ainda existe como pessoa. Né? Então, é uma necessidade de existir como pessoa. E se ficar sem chão, mesmo se deixar de existir como pessoa, vamos ver o que tem aí. Vamos? E aí? O que a gente vai perder de prosseguir? Né? Vamos lá, vamos lá. Vamos viver isso, que a gente não sabe o que é. Estou sem chão, então vamos continuar assim, vamos ver o que vai acontecer. Isso aí é coragem. Então cortará, né? O fio cortará a necessidade da tua última máscara. Então não é que vai cortar a máscara, vai cortar a necessidade. Não vai ter necessidade mais de ter máscaras, né? Para que finalmente possas mergulhar no vazio de tua face original. Então eu queria trazer por último o vazio. O vazio é o resumo de tudo. O vazio, na verdade, é o vazio dos enganos, o vazio do artificial, o vazio do falso, o vazio da mentira. Não há mais mentiras, só há a verdade. Então, a verdade, o amor, a beleza preencheu tudo. Isso é eternidade, isso é limitado, isso é além da mente, isso é transcendência. O vazio é eternidade, o vazio é infinito. Então é esse vazio. O vazio da mente. Não há mente. Não é que a mente ficou vazia. É que a mente desapareceu no vazio. E restou somente a verdade. E a verdade não pode ser expressa em palavras. A verdade não pode ser pensada. A verdade não admite ser caçada. A verdade não pode ser trazida por uma rede. Não pode ser aprisionada numa rede do mar, né? Lançada ao mar. Porque a verdade é o próprio mar. Não há como capturar o mar na rede. Então, essa é a tentativa da mente, né? Capturar o intangível, o imponderável, nos limites estreitos das suas malhas.
Oh, fogo no parquinho. Gente, eu acho que eu vou liberar a Gaia. A Gaia aguenta o satsang até agora, ó. Acabou vindo desde o começo. Gente, então acho que é bom. Já cumprimos nossos temas aí, né? É isso, gente. Maria de Fátima. Oi. Gostei desse oi. Gostei. Ah, E aí, já falamos sobre todos os temas. Você tem algum tema? eu estava pensando, você falou da transcendência, né? Isso. Eu estava ouvindo um áudio, é Túria, Túria, Túria. parece que se refere a essa transcendência, não é? Ah, é um tema, é um termo, né? É É um termo. sânscrito, em sânscrito, né? Hum, Que é usado. Agora, isso eu acho um pouco, mas de fato, que escapa da nossa cultura, sabe? O, sim, os hindus, né? Os indianos, em geral, eles estão muito mergulhados. Então, para a gente, soa como uma palavra. E, sim, e lá, eu acho que com a vivência, com aquele mergulho cultural, espiritual também, que ali é tudo misturado naquele caldeirão, né? Isso tem muito mais sentido, um sentido até muito maior, né? Que a gente talvez aqui no Ocidente sim, não saiba reproduzir. Agora, talvez até na Índia isso também esteja se perdendo, né? Porque o sim. mundo todo aí globalizado está seguindo esse modelo ocidental. Uhum, Então, acho que verdade. corre o risco, ainda mais hoje, a gente começar a trazer a, a, esses conceitos, né, sânscritos, em sânscritos, porque isso aí Sim, começa talvez a despertar alguns sentimentos que não é exatamente o que aquele nome está querendo trazer, né? Porque a gente não tem sim, nenhuma referência sim, de vivência na cultura hindu. Não estou só falando do Túria, né? Tem muitos outros. sim, E as pessoas do Vedanta, as pessoas gostam. Faz sentido para eles, ok. Mas eu acho que aqui no nosso contexto é um sim, conceito a mais, sabe? São conceitos. sim. Então isso pode prender mais do que libertar a gente, né? Ah, sim, entendi. Mas, é, sei lá. Hum. Ah, o Donner, eu esqueci do tema. Donner, eu não sei falar sobre esse tema que você trouxe. Sei. Eu não sei também a relevância, sabe? Bom, vamos lá. Quando você fala, a gente fala Kundalini, né? Até o Nisargadatta fala disso, né? Dos chakras, ou chakras, né? Que a gente estava falando aqui também para Maria de Fátima, né? São conceitos que vêm dessa cultura hindu, né? Dos Vedas, etc. Depois tem, inclusive, da medicina ayurvédica, também dos yogis, né? Das práticas, dos sadhanas, etc. O Nisargadatta ele falava sobre isso aqui, que os chakras, né? Os chakras serão dissolvidos, né? Porque o corpo, os chakras estão no corpo, o corpo também.
deixa de existir, eles não vão existir mais, tal. Eu vejo que esses mestres não dão assim uma importância para para essas situações, né, energéticas, vamos dizer assim, né, de centros de energias vitais, de Kundalini, o despertar da Kundalini. Eu vejo que aí pode ser, né? Eu não vi o Sagarato, eu só vi esse comentário sobre essas coisas, que ele não incentiva isso, porque isso está ligado a uma certa sensação, talvez, de vaidade ou de autovalorização, sabe? Ah, eu estou sentindo a Kundalini, eu estou sentindo uma energia diferente, eu estou pegando fogo, eu estou isso, aquilo, né? Então, isso cria uma sensação de ser especial, né? Ser diferente, né? Então, eu acho que não é legal, né? Então, por exemplo, você quer um cara mais arrebatado pela pelo divino, né? Do que o São Francisco de Assis. E você quer um cara mais humilde que o São Francisco de Assis. Então, ele nunca ia se autodenominar alguma coisa, sabe? Ah, eu senti, sei lá, eu fui arrebatado, estou flutuando no êxtase, mas não mereço. A graça me, né, me pegou no colo, me elevou, eu estou aqui jorrando na graça, mas sei que não mereço. Então, o discurso do São Francisco eu acho sempre muito coerente, né? Eu ia trazer até para vocês, e agora estou lembrando, acho que é oportuno falar disso, né? Eu não vou lembrar o nome, porque eu estava até com o livro aqui, mas eu não vou lembrar o nome. Tinha um dos irmãos, né? Porque quando foi formado lá o grupo, né? Do São Francisco, ele designou dois para cada lugar fazer a pregação. Eles iam fazer em cada aldeia ou cada cidade, eles iam fazer uma pregação. E um dos irmãos começou a se destacar muito. As pessoas começaram a gostar muito dele. Ele era muito inspirado no que ele falava. E aonde ele chegava, todo mundo queria ouvir as palavras dele, né? E aí, um dia, ele saiu com São Francisco. Cada dia saíam com irmãos diferentes, né? Ele saiu com São Francisco. Aliás, o São Francisco foi considerado santo em vida. Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Ele foi considerado santo em vida, o que é raro, né? Isso foi em 1225, né? Então, século XIII, bem antigo, né? E aí, esse irmão saiu com São Francisco. E aí, cada aldeia ou cada vila que eles iam, ninguém mais queria ouvir esse irmão inspirado. Todo mundo queria ouvir o São Francisco falando, né? Todo mundo só queria dar atenção para o São Francisco. E o São Francisco transbordava, né? Aquele amor, aquela. Daí eles estavam caminhando para uma outra vila e o irmão, assim, transtornado pelo ciúme, ó, olha bem, sente isso aí, transtornado pelo ciúme, porque ele não teve a mesma atenção que ele tinha, né, das pessoas, ele pergunta para o São Francisco, ele tem, assim, um impulso de falar assim, mas por quê? Mas por que tu? Por que tu? Né? E aí ele olhando, tipo, é um misto, né? Porque eles querem a ti, uma coisa assim. E o São Francisco não entendeu, ele estranhou, ele não fez a ligação, né? Daí ele chegou para o irmão e falou: Olha, irmão, o que que tá?
que está se passando com você, né? O que está acontecendo? Daí ele explicou, todo lugar que eu vou, as pessoas me dão atenção, mas junto com você, eles só dão atenção para você, não dão atenção para mim e tal, quer dizer, né? Tava ali no ego, né? Tava todo ferido, né? E aí São Francisco pegou e entendeu, e pegou, caiu a ficha, assim, ele falou, nossa, agora que eu entendi, agora que eu entendi. Olha, não se preocupe, né? Não fique, não tenha nenhum tipo de sentimento ruim, não sofra por isso. Ele deu essa explicação, né? Não sofra por isso. Eu falei, eu não sou nada, eu não sou ninguém, porque eu sou tão pequeno, mas tão pequeno e tão pobre e tão minúsculo, que Deus quis aparecer através de mim, porque quando Ele está comigo, só Ele é. E eu não sou, porque eu sou muito pobre, eu sou muito humilde, então eu não apareço. Então, não tenha ciúmes de mim, porque não sou eu, é Deus que está ali. Então, essa humildade, ela detona, ela destrói qualquer tipo de ambição de algum poder, né? Você querer ser alguma coisa, né, Dona? Então, por isso que eu estou respondendo esse tema que eu não sabia nada, mas que eu acho que eu sei alguma coisa nesse sentido de não se empoderar nessa condição, né? De achar que detém alguma coisa, né? De achar que tem alguma Kundalini, alguma supraconsciência acontecendo. Joga isso fora. Isso só atrapalha, né? Se desnuda, né? Então aqui vem também São Francisco, né? Então São Francisco veio e apoiado ali na praça pública. O Bernardone, tinha movido uma ação contra ele, porque ele estava distribuindo os bens que não eram dele, que era da família, que era dos pais. E aí ele muito amorosamente se despiu, colocou as roupas na mão do bispo para entregar para o pai e falou: de hoje em diante, mas com muito amor, hein? Não vai pensar que é um ato de revolta. Eu agradeço tudo que meu pai fez por mim, mas eu devolvo tudo que ele me deu, inclusive o nome. Eu não tenho mais o nome Bernardone, eu não sou mais Francisco, né? Bernardone, é somente Francisco. Então, ele devolveu o nome, devolveu as roupas, ele se desnudou, né? Então, é desnudar, nesse sentido que você colocou, de qualquer adorno. Então, realização da Kundalini, ou qualquer outra coisa nesse sentido, é um adorno, na minha concepção. É um adorno, ou seja, é um destaque. Eu ainda sou alguma coisa. Eu ainda tenho um brilho próprio. O que São Francisco diz? Eu não tenho brilho próprio. Quem brilha é Deus. Eu não tenho brilho. Né? Então, essa inspiração da humildade, né, é uma aceitação da condição humana. É estar fora da mente. Né? Então, a condição humana, ela faz muito sentido dentro dessa humildade. Quando você fica ao rés do chão, né? Ao rés do chão. Quando você deita, se entrega. Eu não sou nada, não sou ninguém, vou desaparecer. Né? Todo mundo aqui vai desaparecer. Mas feliz daquele que sabe e não se revolta, e não se contrapõe ao desaparecimento. Porque é isso que o São Francisco está dizendo. Eu desapareci. Não tem ninguém aqui, aqui só tem Deus. É Deus que está falando. Eu não falo, porque eu sou muito pobre. Eu sou o menor entre os menores. Né? Então, ele está abraçando essa pobreza, né, no sentido de despojamento. Despojamento, eu não quero
adquirir nada. Eu não quero carregar nada comigo. Eu não quero ser nada, sobretudo. Né? Então, por isso que essa questão de muita preocupação em ser alguma coisa. É ainda querer ficar carregando alguma coisa para ser. Não quero ser nada. Só Deus é. Nesse sentido, Deus, o inconcebível, o inexplicável, o grande mistério, só o grande mistério é. Eu aceito que só Ele seja. Eu aceito que só Deus seja. Aí que é a grande revolução, né? O que o São Francisco estava falando por irmão? Ele falou assim: você não precisa ficar com ciúme de mim, porque eu não sou. Eu não sou. E eu aceito que só Deus seja. Então não se preocupe em ser. Aceite que o todo seja. Aceite que isso que não pode ser exprimido seja. Aceite com devoção. Aceite com serenidade. Não queira ser algo que vai desaparecer daqui a um segundo. Não queira nenhum tipo de realização. Apenas se entregue. Né? Abra mão de ser. Abra mão de ser.